Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o jornalista Aldo Neto e o consultor político e jornalista Rodolfo Amaral. Vamos às notícias do dia. Senadores de oposição ao governo protocolaram nesta segunda-feira uma representação na Procuradoria-Geral da República que solicita a apuração de uma declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Neste domingo, o ministro mencionou que haveria um desdobramento da Lava Jato nesta semana, um dia antes da Polícia Federal prender o ex-ministro petista Antônio Palocci pela 35ª fase da operação. Após a prisão, Moraes afirmou que só tem as informações sobre as operações às 6 horas da manhã do dia em que elas são deflagradas. Para o líder da oposição no Senado, Lindeberg Farias, o discurso de Moraes é um escândalo e deve ser apurado. Primeiramente, queria agradecer a participação de vocês aqui no programa. Aldo, Rodolfo, é com muito prazer que a gente recebe vocês para discutir assuntos da política regional, fazer um balanço aí, já praticamente às vésperas das eleições. Mas primeiramente, vamos falar sobre essa questão aí do ministro da Justiça, como é que vocês avaliam essa situação, Aldo, bom dia. Bom dia, Paula, Rodolfo, pessoal da produção e principalmente nosso público aí, telespectador. Bem, é a forma que a gente faz política no país, né? Na base da brincadeira. Eu quero crer que a Polícia Federal não passa antes das 6 horas da manhã do dia, como é a lei, as informações para o ministro, para ele ficar fazendo brincadeira que vai estourar mais. Apesar que também não precisa ser nenhuma mãe de Ná para saber que vai estourar mais. Você acabou de ler a da 35ª fase da Lava Jato. Se fizerem a Lava Jato até o final de tudo, não sei lá quantas edições vai ter. Então, sabe, e o que está acontecendo? Estão pegando um ponto da fala do ministro, que deve ter sido uma brincadeira de mau gosto, não é assim que deve ser feito político, e querendo fazer política, querendo fazer discussão, sabe? Eu acho que estão desviando o foco. O foco é por que prenderam o ministro Palocci nessa 30ª e vovô era garoto fase da Lava Jato. Isso ninguém respondeu, por causa de indícios, ninguém trouxe à tona. Então, acho que a discussão tem que ser os motivos e não a futrica. É isso que eu acho. Rodolfo, sua opinião sobre isso, concorda com o Aldo? Bom dia, Paula, bom dia, Aldo, bom dia ao telespectador. Eu concordo, sim. Eu acho que, primeiro, que não é a primeira oportunidade que o Alexandre de Moraes é infeliz em declarações. Quando secretário da Segurança em São Paulo, ele já se envolveu em situações semelhantes. Não há dúvida que foi inoportuno. A vontade, às vezes, de aparecer de uma autoridade a conduz a determinados excessos. Mas eu também acho que esse fato em si, associado ao conteúdo da discussão propriamente dito, que é por que o Palocci foi preso, eu diria que demorou até demais para ser preso, porque a justiça é muito lenta. E há tantas evidências, ao ponto de agora já estarem começando a admitir que o envolvimento do Palocci, tanto na Lava Jato como no processo do Mensalão, chegou a ser superior ao do José Dirceu. Então, para a gente ver, e o José Dirceu já está preso faz tempo. Então, eu acho que essas situações, elas têm que ter o equilíbrio. Eu percebo que esse foi só um episódio, nos episódios recentes do governo aí, Michel Temer. Me dá a impressão de que houve uma orientação no Palácio do Planalto: vamos limpar as gavetas, vamos colocar alguns escândalos que estavam aí guardados nessas gavetas, porque enquanto a mídia se ocupar com isso, aquele fora Temer começa a esfriar. Nós estamos dentro de um processo eleitoral, na semana decisiva, esse tipo de repercussão impacta aqueles que haviam esquecido de todo esse escândalo, que estava focado principalmente nos candidatos do PT. Numa eleição, isso tem uma influência. Então, foi proposital, certo? Não foi nada, uma coisa por acaso, ele foi lá com essa intenção. Agora, foi uma declaração infeliz. Eu acho que isso não contribui com a democracia.
poderia ser a Polícia Federal, aliás, essa é a missão da Polícia Federal, apurar os fatos, e a polícia não vai lá prender alguém sem uma autorização judicial. Então, eu espero que o ministro mostre mais equilíbrio, porque para ser ministro da Justiça, num país com tantas complicações, o mínimo que se espera, além do preparo, evidentemente, é o equilíbrio emocional. Aproveitando que você está aqui, Rodolfo, eu queria saber a sua opinião sobre a prisão de Manteiga. A gente sabe que isso já foi na semana passada, mas eu gostaria de que você desse a sua opinião sobre isso, principalmente para o nosso telespectador. Esse foi um outro episódio, porque sempre haverá mais de uma interpretação para um fato. Foi aquela situação, não, a esposa no hospital para ser operada, ele não devia ser preso. Eu fico me perguntando, nós temos 700 mil presos no Brasil. Se 1% deles tiverem aí o falecimento de um parente durante a semana, ele sai da cadeia para ir lá no enterro. Não conheço situações como essa. Então, eu não vejo exagero nenhum prender alguém que tem que ser, evidentemente, se tiver que ser preso, porque a esposa está no hospital, vai ser operada e vai interferir. Certo? Ele que deveria ter pensado antes de cometer as irregularidades que cometeu. O Guido Mantega, para mim, deveria ser coroinha, né, numa igreja. Ele tem aquela carinha, ele é, na verdade, o protótipo do laranja, do que a gente chama na política, né? Aquele que não incomoda ninguém, manda fazer, ele vai e faz em obediência, certo, à necessidade do cargo. Então, e ele fez, agora, serviu a essa situação, pague o preço. Tá? A gente não pode esquecer que no caso dele especificamente, o Eike Batista foi explícito, né, com relação a chantagem, a suborno e tal. Uma das declarações dele é assim, bom, era um ministro, o que eu falaria para o ministro, como quem diz assim, o ministro que está me pedindo propina, certo? Não é o assessor dele. Então, eu acho que essas situações, elas merecem, eu gostaria até que elas fossem mais rápidas, porque o país precisa andar. Até porque teve todo um clamor aí da mídia em relação a essa prisão também. No começo, eles falavam até, inclusive, que a esposa dele estava na UTI. Na verdade, ela foi fazer um exame, né? Então, estava numa mesa de cirurgia. Então, criaram uma história em cima disso que depois tiveram que reconhecer, até no dia seguinte, que colocaram que realmente ela estava simplesmente fazendo um exame. Como é que você avalia essa questão? Depois quero saber a opinião do Aldo também sobre isso. Como é que você vê a mídia em relação a todas essas edições aí da Lava Jato, Rodolfo? Bom, Paula, nós somos a mídia, né? Nós estamos aqui em 3 jornalistas. Exatamente. A gente sabe que essa tal da isenção da mídia não existe, não. Tá? Nem do ponto de vista de orientação do próprio veículo, certo? E também, eu diria, dos próprios profissionais. Os profissionais têm as suas paixões políticas, têm as suas convicções ideológicas e, às vezes, eu diria que até de uma forma exagerada, na maioria das vezes, as pessoas confundem isso. Eu tenho muitos amigos com pensamento de esquerda que me acham retrógrado, que me acham conservador, é um direito deles e tal, mas em que pese eu ter esse tipo de formação, eu sempre coloco em primeiro lugar a verdade e não as minhas convicções pessoais. Infelizmente, muitos profissionais não agem assim, enfim, aí começa aquele noticiário meio sem pé nem cabeça. Num veículo o tratamento é X, no outro é Y. O repórter, na hora de perguntar se ele for da tendência X, ele pergunta de um jeito, se ele for da tendência Y, ele pergunta de outro. Então, a gente tem que sempre ter consciência do seguinte, do outro lado, certo, do aparelho aí de televisão, tem pessoas que pensam, certo? Então não vamos menosprezar a opinião pública, achar que todos vão acreditar naquilo que nós estamos falando, porque é um engano. Quem pensa assim está despreparado para o exercício da profissão. É o que o Aldo falou também no começo. Ficaram discutindo que a mulher estava na mesa de cirurgia ou não, ou que ele estava sendo preso no hospital ou fora dele, enquanto o que a gente poderia estar realmente discutindo eram os motivos pelo qual ele foi preso. Aldo, sua opinião sobre isso, já que a gente está falando da prisão do Palocci, vamos relembrar um pouquinho essa prisão também e saber a sua opinião a respeito do Guido Mantega.
O Rodolfo colocou muito bem. A imprensa não deixa de ser um negócio. E o negócio tem seus interesses. Tanto como o negócio em si, como o veículo, como o jornal, TV, ou como o jornalista. O jornalista é uma pessoa que também tem suas convicções e interesses. E isso sempre influencia. Agora, quanto à prisão do ministro Guido Mantega, tinha que ser preso mesmo, como o Rodolfo também já falou. O Ike Batista, conhecido empresário aí do Brasil, chegou e falou, o ministro veio pedir propina. Se ele falou isso e foi num momento oficial, foi uma declaração oficial dele da polícia, tem que ir lá e ver se é fato que ele está dizendo, ver as provas que ele apresentou e tomar as providências. Agora que a mulher dele está... Tem um monte de gente que está aí com a mulher passando mal, doente, vai trabalhar, vai... Sabe, pessoal? Aí querem tocar no coração das pessoas, porque é bonitinho falar, ai, tadinho, a mulher dele está doente, deixa ele lá. Justiça, lei, não se faz assim, lei e justiça existe para ser cumprida, não é porque todo mundo faz que você tem que fazer diferente. A gente precisa dar esse choque no país. Se existe lei, cumpra-se a lei. Não importa se a mulher está passando mal, se o papagaio voou, se o periquito se suicidou pela janela, não importa. Lei é para ser cumprida. Mas o que importa ainda é que ele foi liberado depois. Como é que você avalia rapidamente, Rodolfo, vou chamar o intervalo comercial já, como é que você avalia essa questão do juiz ter voltado atrás? Eu acho que aí o juiz pecou. Tá? Eu acho que o juiz ficou com receio da mídia, da opinião pública. Da proporção que isso poderia tomar. E o juiz não pode ser sensível a isso. Ele tem que também ter equilíbrio. Eu acho que ele pecou. Concorda também, Aldo? Claro. O juiz Sérgio Moro, se eu sofrer pressão, não dá. O juiz não pode sofrer pressão. Se o juiz sofre pressão, já está errado. Eu já também tiraria ele do processo e botaria outro. Já não sofreu tanta pressão, foi ceder logo agora? Nós vamos para um rápido intervalo e você continue com a gente. Bom Dia Baixada volta já. Voltamos com Bom Dia Baixada. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento de provas relacionadas às investigações de 10 deputados e senadores com a força-tarefa da Operação Lava Jato. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e visa a abertura de ações de improbidade administrativa. O compartilhamento é possível porque o foro privilegiado dos parlamentares só afeta as ações penais e não as cíveis, como as de improbidade. As provas a serem enviadas ao Paraná estão dentro de denúncias já apresentadas ao STF contra os senadores Fernando Collor, Gleisi Hoffmann e Benedito Lira, e ainda mais 7 deputados federais. A pergunta é, Rodolfo, faço para você, quem é que fica? Ou então, ou melhor, quem é o próximo a cair? É difícil, né, apostar, até porque tem tantos, né, possíveis que... São tantos os envolvidos? Assinalar algum nome é difícil. Agora, eu sou favorável à postura aí do ministro e o próprio pedido do procurador da República, porque, em primeiro lugar, eu já sou contra o fórum privilegiado em si, tá? Já é um absurdo, já é uma excrescência na legislação os parlamentares ter esse direito. Depois, no tocante à questão de provas, tem que ser, o processo tem que estar robusto de elementos em todos os seus níveis, até para que não se cometam equívocos na interpretação. Eu acho que as investigações, as apurações servem para isso, para coletar elementos que permitam a quem vai julgar que faça uma análise com profundidade, com seriedade, como exige a justiça. Agora, nesse caso também, eu acho que essa situação, eu lamento dizer isso, mas eu acho que ela vai ainda se enrolar pelos 2 anos e vai chegar até a próxima eleição parlamentar. É lamentável que isso ocorra, porque nós precisamos mudar aí, na verdade, virar a página, colocar o país numa outra rota, e esse discurso já cansou, né? Eu já não consigo mais ouvir falar de Lava Jato ou coisa semelhante.
Ah, acho que vai dominar ainda por um bom tempo os noticiários, né? Até porque cada hora cai um. O que eu acho que aqui a gente fazia alguns comentários algumas semanas atrás, daquela que a ordem ainda era a Dilma, depois Eduardo Cunha, enfim, a gente até podia imaginar que o próximo seria o Renan Calheiros, né? Mas ele é esperto, né? Ainda falta muito? Aldo, sua opinião? Eu acho, Paula, Rodolfo, amigos e público telespectador, que a gente tem que parar de tratar o país como uma novela do Dias Gomes ou um romance do Jorge Amado. Porque é sempre assim. Prende o fulano, investiga o ciclano, olha, não sei quem está pagando o filho bastardo com dinheiro do governo. E ninguém discute, tem que ser discutido. Tem que fazer, tem que se discutir. Vários pontos, como a reforma eleitoral, que foi feita pelos interesses de quem já está no poder, como a reforma do Pacto Federativo do país. Ainda é inadmissível que a União fique com a maior parte das receitas e os municípios a menor parte, sendo que tudo é empurrado para o município. Agora até segurança, todos os municípios têm Secretaria de Segurança. Então, tem que se discutir o país de jeito sério e parar de perseguir. Não é perseguir porque eu estou falando que eles são coitadinhos. Não são coitadinhos, tem que botar todo mundo na cadeia mesmo. Só acho que isso não é a notícia principal do país. O que a gente tem que colocar na pauta são as discussões e as reformas que o país precisa, como a reforma previdenciária, que o Rodolfo pode falar bem melhor do que eu, que está levando o país à bancarrota. Ou a gente muda o nosso formato de previdência de uma forma séria, ou o país vai acabar. Ninguém consegue sustentar essa situação. Então, acho que o juiz está fazendo a parte dele, prendendo, é obrigação do juiz, apesar que já cedeu pressão aí no negócio do Guido Mantega, mas tem que deixar ele fazer o trabalho dele e o país precisa seguir em frente, não pode ficar vivendo, e aí é um pouco culpa nossa da imprensa, que a gente dá uma importância para essas prisões e não dá importância para as discussões que têm de serem feitas e pelos conchavos e acordos que são feitos embaixo dos panos no Congresso Nacional, como, por exemplo, ano passado, que o hoje ministro da Saúde conseguiu tirar 90% da receita do orçamento da Justiça do Trabalho, 90% do orçamento da Justiça do Trabalho, para achar que a Justiça do Trabalho só faz o jogo do trabalhador, não faz do empregador, no caso ele era empregador. E ninguém noticiou isso, só foi noticiado depois que se viu o problema. Então, acho que a gente precisa mudar um pouco o foco e criar uma agenda de desenvolvimento do país, não que não seja importante as prisões, tem que mais é que prender. Só acho que as discussões têm que serem outras. Concorda, Rodolfo? Eu acho que tem coisas bem profundas para ser debatida. Primeiro que quando a gente fala, mesmo isso que o Aldo acabou de falar aí, que a União fica com a maior parcela da receita tributária, isso foi eu diria assim, uma certa inverdade que foi dita há 30 anos e ainda continua vingando como se fosse verdade. A receita corrente líquida do governo federal, o ano passado, foi de 645 bilhões. O nosso país, em função do endividamento que ele chegou, ele paga 500 bilhões tá, de juros da dívida pública ao ano. Como ele tem uma folha de pagamento do servidor público federal de mais 250, então 500 bilhões mais 250 já dá 750 bilhões. Para quem efetivamente arrecadou 645, a gente já vê que o buraco... E isso, tá? Eu só estou falando da folha de pagamento, eu não estou falando de dinheiro de saúde, de educação, de absolutamente nada. Essa é a nossa realidade. O fato é que a mídia, na hora de tratar o orçamento da União, junta a esse orçamento o da Previdência Social, junta a este orçamento o do Banco Central, certo? Que são coisas absolutamente distintas, certo? Faltam recursos na Previdência Social? Faltam sim, nós temos um buraco, esse ano provavelmente deve superar 150 bilhões, sendo 75 bilhões gerados do tal chamado regime geral de previdência, que é aquele que abrange a todos nós, certo? E financia 28 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, tá? E os outros 75, ou a outra metade, certo, desse rombo, é gerada pela Previdência, tá, do funcionário público federal, que são só 1.200.000. Ou seja, 1.200.000 servidores federais geram um prejuízo de 75 bilhões.
o mesmo prejuízo que gera um universo de 28 milhões. Então tem alguma coisa errada. É isso que tem que ser discutido. Mas para isso a gente precisa se aprofundar nos assuntos. As informações, ao contrário de outras épocas agora, elas são públicas, os balanços são disponibilizados na internet, qualquer pessoa pode ter acesso. É evidente que nem todos têm condição de analisar. Mas aqueles que têm condição de analisar, tá, têm a obrigação de fazê-lo. E aqueles que têm condição de analisar, tá, e ainda estão na mídia, têm mais ainda esta obrigação de informar adequadamente a sociedade. Agora, a gente leva sempre tudo para o campo político, tá, e esquece que o país tem que ser administrado que nem na nossa casa. Quando falta o dinheiro, certo, não tem jeito, a gente tem que cortar alguma coisa. Certo? A dona de casa conhece como ninguém, certo, como se administra um orçamento doméstico. Não há diferença alguma com relação ao orçamento público. Tem que se ter responsabilidade, ponderação, principalmente porque está se lidando com dinheiro público. Antes de eu chamar o intervalo comercial, Rodolfo, eu queria saber a sua opinião. A reforma previdenciária deveria ser prioridade no governo agora? Eu acho que sim, mas ao contrário do que as pessoas estão imaginando, em primeiro lugar, nós estamos falando, tem uma coisa chamada direito adquirido, né, que é o fundamento constitucional, então tudo que vai se mudar para daqui a 10, 15, 20 anos. Tá? Provavelmente, creio que não estarei mais aqui para comentar essas mudanças lá na frente ou os efeitos dela. Mas esse é um outro grande problema que aí eu já chamo a atenção das universidades também. Por quê? Porque a gente fala de um país, a gente quer imaginar um país daqui a 30 anos, mas a gente quer imaginar um país daqui a 30 anos com a cabeça de hoje. Paula, você está fazendo e apresentando o programa aqui com notebook, certo? Você poderia estar passando aqui uma mensagem para qualquer parte do mundo com uma agilidade, um documento que alguém está imprimindo do outro lado. Ou seja, as relações de trabalho, certo? Daqui a 10, 15, 20 anos, com toda a tecnologia disponível, elas vão mudar profundamente. Sim. Essa coisa de eu sair de casa para ir ao trabalho, certo? Vai acabar. Em muitas atividades, principalmente naquelas administrativas, aquelas que lidam com o pensamento, elas não vão ter esse tipo de necessidade. Então, esse fundamento das 8 horas de trabalho, etc., não vão existir. Vai dar para você ficar fazendo algum serviço na academia, lá na esteira, né, digitando alguma coisa. Então, é esse mundo que a gente precisa ver e é para esse mundo que a gente precisa legislar, certo? As crianças, hoje, uma criança de 3 anos está pegando o celular e está brincando com ele muito melhor do que nós. Do que nós, exatamente. Certo? E nós estamos traçando a previdência dessa criança, dentro da nossa concepção. Então, ou a gente aprofunda esse tipo de análise, e aí eu volto, só para concluir, com uma preocupação muito grande aí, que você provavelmente aqui na pauta tem esse assunto, que é a tal da reforma aí do ensino. Eu acho criminoso tirar 2 disciplinas ou deixar opcionais no ensino, que é sociologia e filosofia, porque são 2 tipos de disciplinas que mexem com o senso crítico, com a formação. É tudo que nós estamos perdendo nesse país. É tirar o que faz pensar, né? Exatamente. Bom, esse vai ser o tema do próximo bloco, então, essa reforma do ensino médio. Você continue com a gente, voltamos já. Voltamos com Bom Dia Baixada. Emendas parlamentares à medida provisória sobre a reforma do ensino médio podem ser protocoladas até quinta-feira. A proposta foi apresentada na semana passada e já no dia seguinte sofreu alterações. No Congresso, a reforma deve ser analisada pela Câmara dos Deputados até 20 de outubro e pelo Senado Federal entre 21 de outubro e 3 de novembro. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação criticou o texto e afirmou que o fato de algumas mudanças só entrarem em vigor 2 anos após a aprovação da base curricular retiram o caráter de urgência da medida provisória. Rodolfo, já iniciamos esse assunto no bloco anterior. Queria saber a sua opinião a respeito dessa mudança, dessa alteração no ensino médio. Como é que você visualiza isso? Bom, primeiro eu acho que foi perfumaria, né? O governo Temer ele chegou com uma necessidade de apresentar algumas reformas, não que a educação não exija reforma, elas exigem reformas estruturais profundas. Em primeiro lugar, porque no caso a União sempre teve a sua responsabilidade constitucional, foi com o ensino superior.
tá? Dos 140 bilhões que financiam o tal do Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica, que vai da creche ao ensino médio, desses 140 bilhões, a União só participa com 10. O restante vem dos estados e municípios. Tá? Então, precisa começar a ter uma reforma do ponto de vista financeiro. Tem algumas coisas críticas que foram as adaptações que ocorreram no ensino do país ao longo dos anos. Você não vê mais universidade nenhuma formando, certo? Com a necessidade que tem professor de história, professor de geografia, professor de física, professor de química, porque ninguém mais se interessa por essas disciplinas. Então você tem que utilizar a universidade pública, certo? Para estimular esse tipo de interesse para que as pessoas se formem nisso. E aí, como esses professores, os que existem, que são formados nessas áreas, vão se aposentando, começam a ocorrer as adaptações. Certo? Então, se com o professor formado nem sempre você tem um ensino muito bom, você imagina com aquele que foi adaptado. E essa questão não se discute no Brasil com a profundidade que se tem. Eu vou pegar o exemplo do caso do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo, hoje, ele disponibiliza para a área de ensino público algo em torno de 30 bilhões. Tá? Para um universo de quase 5 milhões de alunos. Tá? Mas desses 30, tá? 12 vão para as universidades públicas, USP, Unesp, Unicamp e mais o Centro Paula Souza. Tá? É que tem um número reduzido, se somar todos os alunos desses cursos, certo? Não chegam a 350 mil alunos. Mas você já viu algum governante ou algum político enfrentar, certo, este lobby da universidade pública? Não, porque tem um monte de professor doutor que não faz absolutamente nada, certo? Fazendo lobby nas universidades. Quando você vai mexer nas universidades, eles fazem movimento, porque eles trabalham com a juventude nessa faixa de 20 anos de idade, e nós já tivemos nossos 20 anos de idade, nós já cursamos a universidade, nós somos aquele aluno que vai muito pelo que o professor fala. Nós somos nessa fase de idade muito influenciados. Nós vamos descobrir que nós fomos um idiota anos depois, no exercício da profissão, com a experiência, a gente vai falar, nos iludiram. Certo? Então tem que se ter um enfrentamento. A questão do ensino público é seríssima. Nós estamos produzindo pessoas chegando, certo, ao final do ensino fundamental e no início do ensino médio sem senso crítico algum, sem ter capacidade, certo, de produzir uma redação. Certo? E isso é muito grave e é criminoso, certo? Porque os pais, que também, em grande parte, hoje estão afastados da realidade dos filhos, vão descobrir isso quando ele já está com 12, 13 anos. E aí o processo é irreversível, porque se você não formar, certo, o cidadão nas suas fases, fases etárias adequadas, depois a recuperação é muito lenta. Certo? E aí a gente deixa de produzir conhecimento na necessidade e com a profundidade que a gente tem. Eu diria que hoje esse é o principal assunto do país, certo? Sem dúvida nenhuma. Agora, tem que ser tratado com seriedade e não como corporativismo, que é o que sempre acontece também. Aldo. Olha, o Rodolfo foi muito feliz no final do bloco anterior, quando disse que a gente precisa legislar para o futuro, para o jovem da manhã e para a vida da manhã, né? Hoje em dia a gente está aqui no programa, todo mundo conectado, resolvendo outros problemas e participando do programa ao mesmo tempo. E a educação também precisa dessa velocidade, não só a elaboração de leis, como a educação. Como o Rodolfo bem falou, geografia e história eram matérias importantes na nossa época, muito importantes. Hoje em dia, com o Google, qualquer criança entra com um celular que ganha aos 10 anos do pai, porque ganham, ou até pesquisa e encontra esse tipo de matéria. Que a gente precisa preparar o ser humano para pensar, para saber como agir, para ter informações que serão vitais para ele sobreviver e viver amanhã. Então a gente precisa discutir muito mais do que
matemática e português. Concordo com ele na questão da sociologia e da filosofia, isso tem que ser matérias essenciais, que tem que fazer o ser humano pensar. O resto é cada um que senta na cadeira do país, da cidade, de qualquer lugar, acha que pode fazer o que ele acha melhor. E não há uma discussão ampla com a sociedade sobre isso. Até porque, que sociedade? Quem que a gente tem com cabeça para pensar isso? São poucas pessoas, infelizmente é isso. A gente não dá cultura e educação para o povo. Então, a gente precisa buscar uma maneira de fazer uma reforma da educação que prepare o ser humano para amanhã. Ora, o que é o amanhã? Ninguém sabe direito o que é amanhã. A gente sabe o que é o hoje e no hoje a gente está muito defasado. O Rodolfo bem colocou, vai acabar essa história de 8 horas de trabalho. Não dá. A gente que é jornalista sabe, eu trabalho 24 horas por dia, estou com o celular, toca crente, trabalhar muito mais tempo em casa. O tempo inteiro. Full time, Hoje já é assim. Eu não sei como vai ser amanhã. Não sei. Então a gente precisa estar melhor preparado e ter o essencial, que é a agilidade. A agilidade para elaborar a lei, a agilidade para fazer elas serem executadas, a agilidade na justiça, para a gente não ficar, como o Rodolfo bem previu, até a próxima eleição, que é daqui a 2 anos. 2 anos vai contar de domingo, então daqui a 2 anos, mais 4, 5 dias, prendendo gente na Lava Jato. Não dá, sabe? Ou a gente muda, discute, muda tudo, ou nós vamos ficar lamentando essas coisas sempre. Porque o Temer mudou, porque a Dilma mudou, daqui a pouco é o Lula, é o Serra, ou sei lá quem. Não dá. Eu vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, o tema aqui, o assunto, bate-papo, vai ser um balanço aí sobre as eleições deste domingo, dia de decisão. Voltamos já. Voltamos com Bom Dia Baixada. O Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente pediu à Justiça para que tome providências em relação às reclamações de moradores do bairro Itararé, em São Vicente, sobre as obras do VLT. O grupo pede que novas galerias sejam construídas na Rua Constituição, uma das mais afetadas pelas intervenções. Também é reivindicado que os moradores sejam ressarcidos dos prejuízos causados pelas enchentes e isentos pela Prefeitura com relação ao pagamento do IPTU. Em nota, a MTU afirma que as obras do VLT não prejudicaram o sistema de drenagem e que o projeto no local promoveu melhorias na drenagem de águas das chuvas. Vamos regionalizar agora aqui o nosso tema para falar das eleições. Você concorda com essa questão desse assunto, VLT, a drenagem? A questão do Itararé está confuso lá, está complicada a situação. Aliás, o VLT está complicado em tudo quanto é lugar por onde ele passa. É outra obra que eu não sei se eu vou assistir o fim, né? A da ponte a gente sabe que acho que nem eu vou ver essa ponte. Eu pelo menos estou vendo alguns trenzinhos passar ali na Francisco Glicério, pelo menos isso eu já vi, mas a conclusão da obra, já como jornalista há 32 anos, já escrevi sobre VLT algumas dezenas de vezes, pelo menos, certo? Mas não creio que conclua isso. E que é o que mostra exatamente, certo, a dimensão do problema que nós temos de falta de representatividade na região. É uma obra que toda vez que vem uma obra dessa que exige investimentos de 1,5 bilhão, 2 bilhões, parece que o governo do Estado de São Paulo está nos fazendo um grande favor. Primeiro que o VLT é um negócio, ele está lá, certo? Ninguém vai pegar aquele transporte de graça, certo? As pessoas vão pagar para utilizar. Mas o governo do Estado está em dívida com a gente, e não é só no transporte, há muito tempo. Entre o que ele coloca aqui em todos os níveis, em todas as áreas, certo? E o que deveria colocar por ano, essa diferença a menor para a nossa região, eu provo isso com números oficiais, extraídos do balanço do próprio governo do Estado, ela chega a casa de 5 bilhões por ano. É quase que nós teríamos a capacidade de duplicar o volume de recursos que circula na região, porque se somar a receita de todos os 9 municípios juntos, dá 6 bilhões. E o governo do Estado deixa e coloca menos 5 bilhões em nossa região, e se coloca menos na nossa, está privilegiando alguma outra, certo?
eu sempre digo o seguinte, a região metropolitana de São Paulo tem 47% da população do estado, tá? E há mais de 30 anos fica com 74% do orçamento do estado. Está errado. Uma hora isso tem que mudar, mas só vai mudar quando nós tivermos deputados que saibam isso com profundidade, que represente a nossa região com dignidade, certo? E políticos em todos os níveis. Nós assistimos, provavelmente falaremos aqui, os debates de candidatos em toda a região. Esses assuntos parece que não fazem parte da pauta de nenhum deles. E eu fico impressionado, eu escutei ontem, a noite toda, no meu plano de governo, eu não consegui conhecer o plano de governo de ninguém, não sei nem se existe um papel escrito de alguma coisa, embora tenha necessidade de registro aí na candidatura, mas copia do ano passado, da eleição passada do outro e tal. Então, essas coisas, Paulo, a gente precisa ter mais seriedade. Aquele que se propõe, certo, a participar da atividade pública tem que ter mais seriedade. Eu acho que a gente só constrói isso, certo? Eu sempre digo o seguinte, o conhecimento é algo que só tem valor se a gente transferir para alguém. Se a gente guardar para a gente, não vai ter valor nenhum. Para que eu perco, por exemplo, 12, 14 horas por dia no meu escritório estudando esses assuntos e não tenho férias? A gente está falando aqui de direitos trabalhistas há 25 anos, eu não sei o que é férias. Certo? Então, eu acho que a gente precisa aprofundar essas questões, porque senão vai ser sempre essa perfumaria. É o assunto pontual do dia, vamos ver o que a mídia vai dar amanhã e tal. Aproveitando esse gancho, Rodolfo, como é que você vê? Tivemos 2 debates importantíssimos aqui para a nossa região, falando de São Vicente, falando de Santos. Como é que você avalia, regionalizando o nosso tema, como é que você avalia o nível dos candidatos e a prefeito daqui da nossa região? Eu diria que essa campanha em especial, ela está sendo muito pobre em todos os sentidos. Ela foi pobre do ponto de vista da redução do prazo de discussão, principalmente. Certo? Eu acho que uma campanha política tinha que ter 6 meses, no mínimo, como acontece nos Estados Unidos, 1 ano, certo? Tá? Devia ter tempo de se discutir. Depois acabou-se com o financiamento, não criou-se uma opção, então parece até que não tem campanha, né? O máximo que eu consigo ver de campanha é alguns adesivos e alguns carros, certo? Dependendo, principalmente nas cidades da região. Então, o tempo de televisão também foi reduzido, tá? Ou seja, quer dizer, praticamente o seguinte, é campanha política, mas não precisa discutir, né? Mais ou menos por essa linha. Então, foi prejudicado nesse sentido, de um modo geral, privilegiando essencialmente aqueles que já estão no exercício do poder e que são candidatos à reeleição. Então, esses, até porque têm mais visibilidade, tiveram 4 anos de possibilidade de visibilidade, entram com uma vantagem enorme. Então, precisamos fazer essa ressalva. Mas há uma coisa que me entristece muito. Ontem, aqui no Santa Cecília, teve o debate dos candidatos a prefeito de Santos. Eu estou há 32 anos fazendo campanha política. Eu nunca vi um debate tão pobre em todos os sentidos, de conteúdo, de proposições, de discussões, de empolgação, certo? Eu lavei o rosto, confesso, várias vezes para não dormir, para assistir o debate até o final, porque ele estava muito pobre de conteúdo. E aí eu acho, e vou cobrar, e eu tenho muitos, aliás, quase todos os candidatos são meus amigos pessoais. Eu acho o seguinte, é um direito de todos nós sermos candidatos e tal, mas, pô, é uma obrigação a gente se preparar para isso. Se ninguém decide, creio eu, ser candidato uma semana antes. Mas certo? parece, né? Mas parece, certo? Parece que eles estão falando de uma outra Santos, que não é essa. Tá? Teve um candidato, tá? Na discussão de São Vicente, eu não o conhecia, confesso, acho que é Caio Amado, né? Um rapaz jovem, aquele rapaz me surpreendeu. Se eu estivesse em São Vicente, eu votaria nele, e se ele for candidato a qualquer coisa, eu puder votar, porque, tudo bem, ele é um cara que diz que é formado em administração pública, mas que dá um diferencial,
Mas eu pergunto, você colocaria numa empresa da sua família alguém para administrar, para gerenciar, que não tivesse preparo nenhum? Exatamente. Você colocaria de síndico do seu prédio, elegeria alguém, certo, sem o mínimo de habilidade para o exercício? Não. Certo? Mas para prefeito parece que não é responsabilidade nossa, se escolhe. Nós ficamos falando, por exemplo, eu comentei isso no jornal aqui do Santa Cecília, ontem no Caderno Regional, que nós falamos que a sociedade estava querendo, tinha um sentimento de mudança, certo? Tá? Nós estamos vendo aí as pesquisas, qual é o sentimento de mudança? Aqui em Santos é nenhum, certo? Tá? O candidato atual prefeito está disparado, muito provavelmente liquida. Se não acontecer nada de inusitado, muito inusitado, liquida essa eleição no domingo. Então, o santista, por si só, ele é conservador. Em outras cidades, se tem uma disputa, eu acho que vai haver uma disputa mais acirrada em Cubatão, em Guarujá, em São Vicente, nem tanto acirrada, mas provavelmente também teremos um segundo turno. Mas aquela sensação de mudança que a gente estava esperando, dos movimentos da rua, eu não estou sentindo isso, não. Pode ser que eu esteja enganado. Aldo, sua avaliação sobre isso? Olha, o Rodolfo, como sempre, é muito feliz. Primeiro é falar, eu vou usar uma frase que não é minha, é do deputado Gaston Henrique, aliás, um grande político dessa cidade. Faz falta. Que faz falta, não só ele, como outros, como o Rodolfo estava falando da representatividade, que é a seguinte: se a gente somasse todo o dinheiro que o presidente da República, ministro, governador, secretário, veio aqui na Baixada Santista e prometeu, a gente teria orçamento para declarar guerra e vencer os Estados Unidos da América. E é verdade. Só que aqui se aceita o discurso, a promessa, e não se cobra a ação. É um absurdo. O Rodolfo colocou bem a questão do governo do Estado. É um absurdo isso. É um absurdo a falta de investimento que tem aqui na nossa região. E é fruto do quê? Da nossa falta de representatividade. A culpa é sua, que você que está nos assistindo, que pega o seu voto e dá para o deputado de Ribeirão Preto, de Itu, de Samambaia, sei lá de onde, e não privilegiar aquele que vai defender os nossos interesses, os interesses das pessoas que moram aqui. Santos hoje não tem deputado estadual. Eu vou repetir para você que está em casa que não sabe. Santos hoje não tem deputado estadual. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Uma cidade como Santos não tem um deputado estadual. E a culpa, sabe de quem? É sua, que não votou. Escolheu outros candidatos. E não votou por quê? Também é sua? Não só sua, também é dos partidos políticos, é dos atores políticos daqui que não dão opções de qualidade. Como o Rodolfo bem colocou no debate de ontem. É triste a gente assistir um debate que pouco se falou de proposta, de projetos, ficou se falando dos propostas e projetos que eu vi, são da eleição anterior ainda. A tal história do Porto Valongo. Né? Meu Deus, gente. O Porto Valongo não vai existir. O governo federal está nem aí para cá. E por que está nem aí para cá? Cadê os nossos deputados federais cobrando? Nenhum cobrou. O Rodolfo sempre fala, não falou hoje, mas eu tenho que falar, os milhões e milhões que a Codesp arrecada aqui, né, e não gasta um na cidade, um. A lei não permite que faça fora da região do Porto. Precisa mudar a lei. Cadê nossos deputados federais? Nós temos 2 lá. 3, se a gente contar o do Guarujá, que também tem interesse. Eu não falei, mas não tem aqui para falar. Então, por favor, 3, Rodolfo, por que a Codesp não faz a ligação seca na entrada de Santos, e ligar os dois, para tirar os caminhões da entrada da cidade? Sabe por quê? Porque dane-se a cidade. Quando foi feita a segunda pista da Imigrantes, em 2002, foi uma grande obra, quer trazer, foi 2002, e a gente já está tendo gargalo aí de novo. Se falava-se tanto das obras complementares, para evitar os gargalos, não foram feitas, porque dane-se a cidade. E quem falou dane-se? O Estado. E cadê o prefeito da época? Cadê os deputados da época? Cadê os deputados de agora para cobrar? Que isso tudo é fruto disso também, é de obras mal planejadas. Faz e despejar eles que se virem. Santos hoje movimenta, e não é hoje, há décadas, a exportação do país. E os caras não investem em nada aqui, não é para melhorar a cidade, é para melhorar os acessos ao porto, gente. Ao porto. Investe em outros lugares para tirar daqui. E cadê os políticos daqui para brigar por isso? Eles não existem, sabe?
É triste isso. Rodolfo. Já que o Aldo que eu não falei, eu tinha anotado aqui para falar. Em 2007... a gente está chegando, desculpa interromper, as considerações finais, temos 1 minuto. Tá. Em 2007 foi criada a Secretaria dos Portos e se dizia na época que seria certa salvação da lavoura. De 2007 a 2016 foi consignado no orçamento da União para investimento no Porto de Santos. Do que foi consignado, nós deixamos de utilizar, a Codesp deixou de utilizar, em valores atuais, o equivalente a 3 bilhões de reais. No debate de ontem estava se discutindo uma obra da entrada da cidade de 290 milhões, ou seja, menos de 10% disso. Certo? E eu pergunto, quem é que foi lá reclamar? Eu mandei para os jornais locais aqui várias matérias sobre isso, falei sobre isso, a imprensa divulgou, mas aí é aquela questão, e a representatividade? Tá certo, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Com toda certeza, Rodolfo, você volta aqui semana que vem, depois de domingo, para a gente discutir muita coisa. Também está convidado. Aldo, obrigado por vocês terem participado do programa de hoje. O que a gente quer é que você de casa receba as informações para sua reflexão. Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que hoje não tem a reapresentação às 5 horas da tarde. Te encontro amanhã às 8 horas da manhã. Até lá.